Boa noite, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite que nós temos oportunidade de nos unirmos aqui no nosso tempo de estudo bíblico, de adoração, de louvor a Deus, de comunhão, de mutualidade, porque nós podemos, mesmo virtualmente, estarmos também ligados e unidos em coração, clamando, intercedendo a Deus uns pelos outros, alimentando a comunhão e também a fraternidade entre nós. Hoje a transmissão está sendo gravada em decorrência de compromissos ministeriais que eu tenho neste mesmo horário da nossa transmissão, mas eu espero que neste tempo que vamos passar junto aqui, você seja edificado, edificada, as nossas vidas sejam abençoadas por Deus, na medida em que nos aproximamos do Senhor de todo o coração, o buscamos em espírito e em verdade e também aprendemos mais a sua palavra com compromisso, com a disposição de praticá-la em nossas vidas. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor então? Pai querido, muito obrigado por mais um dia, por esta noite que o Senhor nos permite viver na Tua presença. E obrigado, Pai, porque podemos celebrar juntos ao Senhor, adorando o Teu santo nome, também tendo contato com a Tua palavra. E pedimos desde já, Pai, que Teu Espírito tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações e de nos conduzir tanto ao conhecimento quanto à prática da Tua verdade. Quebranta, Pai, em nosso interior todas as barreiras que se interpõem entre a nossa obediência e fidelidade ao Senhor. Cumpre sempre, Pai, Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, pela Tua lealdade, pela Tua fidelidade. O Senhor é um Deus perfeitamente bom, que em santo amor está conduzindo sempre as nossas vidas com misericórdia e revelando sempre graça sobre graça. Por isso te louvamos, Pai, por isso te agradecemos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Amém. Muito bem, irmão e irmã, é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos, embora seja hoje uma gravação, mas ela é feita bem pouquinho tempo antes das 8 da noite, de modo que estamos juntos e eu espero que nesta hora que vamos passar aqui, tua vida seja desafiada e seja edificada na palavra de Deus, a fim de que juntos possamos crescer no nosso Senhor Jesus, na prática da palavra, e assim sermos instrumentos nas mãos do nosso bondoso Pai. Vamos ter o nosso tempo de adoração musical, ouvindo nesta noite Guilherme Quer Neto, uma música maravilhosa, recente, essa é bem contemporânea, é bem atual, ponto de partida, mas medite bem nessas palavras, nesta letra, porque ela engrandece ao Senhor, fala de verdades profundas aos nossos corações. Então, ouça com atenção, se eventualmente conhecer, cante com alegria. De toda a vida, Pai bondoso, que transforma em luz a escuridão, que acalma toda tempestade, quebra o medo, a angústia e a solidão. E olhando para todos, vê a cada um a imagem do seu filho, sem defeito algum. Meu ponto de partida, o meu
como eu não via e pôs a melodia no tom. Princípio, meio e fim, Jesus é tudo para mim. Dono do universo, Deus da história, que enfrentou o caos e o transformou. Pai da eternidade, Deus do agora, que em amor por nós se esvaziou. E olhando pro seu filho, veio a cada um, coberto de justiça e sem defeito algum. Meu ponto de partida, o meu caminho é o meu Senhor. Pois leu a minha história, me entendeu e a dor decifrou. Me viu como eu não via e pôs a melodia no tom. Princípio, meio e fim, Jesus é tudo para mim. Meu ponto de partida, o meu caminho é o meu Senhor. Pois leu a minha história, me entendeu e a dor decifrou. Me viu como eu não via e pôs a melodia no tom. Princípio, meio e fim, Jesus é tudo para mim. Foi o Pai quem nos arrancou da escuridão que nos escravizava e nos transportou para a esfera amorosa de comando do seu Filho. Foi o Filho quem nos comprou de volta ao preço de seu próprio sangue, quando perdoou na cruz todos os nossos pecados. O Filho é a visibilidade do Deus Pai invisível, o primogênito de toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, no céu, na terra, tanto as visíveis como as invisíveis. Por meio dele, existem todos os cargos de autoridade e todo o poder. Tudo que diz respeito a dirigir e a governar deriva dele. Tudo foi criado por ele e tudo foi feito para ele. Ele existe antes de qualquer coisa existir. E somente nele a vida encontra sentido e coerência. Meu ponto de partida, o meu caminho é o Senhor. Pois leu a minha história, me entendeu e a dor decifrou. Me viu como eu não via e pôs a melodia no tom. Princípio, meio e fim, Jesus é tudo para mim. Linda música. E tão bíblica, tão bem fundamentada teologicamente, você e eu podemos ter a certeza de que se Jesus for o nosso tudo, nossa vida sempre será frutífera, abençoada,
e nós sempre seremos mais do que vencedores em todo o nosso caminhar, em todo o nosso viver. Vamos ter o nosso tempo de oração, de clamor ao nosso Deus. Ontem eu recebi o contato durante o dia da Julie Mersham, filha do nosso pastor Donald Mersham, falando a respeito da situação da saúde dele, que ele está com entupimento parcial de 60% em 2 artérias, também está com a válvula mitral parcialmente comprometida. São problemas cardíacos, são problemas do coração. Ele que já vem desde 2017, na verdade, meio de 2017, com alguns problemas no coração. O funcionamento sempre esteve ao longo desse período entre 25% e 40% do funcionamento regular. E Deus está sustentando o pastor Donaldo até aqui, mas é claro, agora com o passar dos anos, novas dificuldades surgem. Então vamos interceder e clamar a Deus pela vida do pastor Dom, também pela irmã Mary. Eles já estão com a idade avançada e, não obstante todo o trabalho, todo o sacrifício de amor, todo o tempo de ministério, hoje eles continuam se esforçando no Senhor, continuam buscando meios de servir com as limitações físicas, mas para a glória do nosso Deus. Então eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a clamar, a interceder. Eu estaria com eles no mês de abril, não fosse a situação da pandemia, e se Deus permitir até o final do ano, o plano é chegar até lá, dependendo do Senhor, acreditando que o nosso Deus soberanamente está dirigindo nossas vidas, e mesmo nessa situação esquisita da pandemia que estamos vivendo, que nos limitou tanto, que interferiu tanto em nossas rotinas, em nossos compromissos, mesmo nestas circunstâncias, Deus tem um plano, Ele está conduzindo as nossas vidas sempre, fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Cremos nisso, cremos na palavra, por isso eu te convido, irmão, irmã, a interceder pelo pastor Dom, pela sua saúde, pela irmã Mary também, sua saúde, os nossos irmãos que estão na América do Norte. Bem, nós já estamos intercedendo também, clamando por diversos irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, em tratamento médico prolongado. Vamos continuar intercedendo por todos e suplicando ao Senhor misericórdia, que a graça sustente os nossos queridos e que mesmo com a adversidade física, suas vidas sirvam sempre para a glória do nosso Deus. Nosso desejo pessoal é a cura de todos e sempre enfatizamos, muito mais do que ter o nosso desejo cumprido, nós queremos a vontade de Deus cumprida em nós. A vontade do nosso Deus, que é boa, agradável e perfeita, sempre vai trazer para nós a bênção plena, a satisfação total, a alegria verdadeira. Por isso esperamos no Senhor, dependemos dEle. Bem, também estamos intercedendo sempre pelas nossas famílias, a fim de que sejamos edificados em Jesus, praticantes da palavra em nossos lares, para a glória do nosso Deus. Estudamos Filipenses e finalizamos ontem o capítulo 2. O capítulo 1, Paulo falou sobre a supremacia de Jesus em relação a tudo e a todos, e especialmente declarando qual deve ser a nossa motivação, viver por Cristo e não ter medo da morte, porque estaremos com Ele para sempre. No capítulo 2, Paulo colocou a importância do outro estar à nossa frente, de que o próximo deve ter preferência em relação ao eu. E meu irmão, minha irmã, isso é imprescindível, é fundamental no lar, nas nossas relações domésticas. Quando pedimos a bênção do Senhor sobre a família, também devemos dizer: Pai, usa a minha vida, me ajuda a amar de verdade, me ajuda a cuidar, me ajuda a pôr os interesses das outras pessoas acima e além dos meus interesses, me ajuda a tornar os outros felizes ao invés de querer a minha felicidade acima de tudo e de todos. Me ajuda, Senhor, a ser altruísta, me ajuda a vencer o egoísmo pessoal e a viver para servir. Assim as nossas famílias são edificadas. Meu irmão, minha irmã,
tem esse compromisso, porque Deus vai te abençoar. Também vamos continuar clamando pelo nosso país, pela situação que estamos vivendo da pandemia, ainda com bastante restrições, com distanciamento social, muitas pessoas sem trabalhar. Você viu essa semana que o déficit público brasileiro alcançou 85,5% no mês de junho. E se você não entende nada de economia, isso significa que a dívida pública do Brasil cresceu nesse patamar porque muito dinheiro sem lastro foi colocado em circulação. Ou então as dívidas foram feitas, o governo contraiu um endividamento maior. Você vai se perguntar, mas por que fez isso? Bem, você deve ter ouvido falar sobre o auxílio emergencial, também conhecido como Corona Voucher, R$600, no caso de mães solteiras, R$1.200. Pois bem, é esse dinheiro agora que aumentou, que elevou de uma maneira tão exorbitante o gasto público, o endividamento público, e esta conta vai ser paga em breve. E de verdade, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nem reclamar, nem nos queixar disso, nem também atribuir culpa aos atuais administradores, visto que é uma situação inédita, uma situação que a nossa geração nunca imaginou ter de enfrentar. A última pandemia, em termos globais, como a que estamos vivendo hoje, aconteceu há cerca de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos. Então, é claro, estamos vivendo desafios enormes e, claro, há uma crise política no Brasil, além de tudo, não só no Brasil, mas aqui nós a vivemos com mais intensidade. Estamos com uma crise econômica, uma crise social. Você deve ter acompanhado o noticiário de ontem para hoje, no interior de São Paulo, a bela cidade de Botucatu, enfrentando um caos social, assaltantes nas ruas. Enfim, se nós não retornarmos rápido com o crescimento do país, a retomada do emprego, do trabalho, da renda, é bem verdade que, claro, todos devemos ter uma parcela de contribuição, de esforço, de sacrifício pessoal, mas ou nós retomamos rápido a essas atividades, ou então podemos em breve ter o caos social agravado, porque há muitas pessoas necessitadas, há muitas pessoas padecendo, há muitas pessoas endividadas, há muitas pessoas no nosso país escolhendo as contas que vão pagar, em alguns casos o que vai comer ou não, porque o dinheiro está escasso para muita gente. Então vamos clamar ao Senhor pelo nosso país, pelas nossas autoridades e pedir ao Senhor, implorar misericórdia em relação a tudo isso. Eu pessoalmente tenho vários contatos, vários amigos que estão passando por momentos difíceis. Estamos tentando fazer sempre o melhor para ajudar, para socorrer, especialmente pastores e obreiros que enfrentam a lida diária da vida e procuram com amor, com responsabilidade, com zelo, cuidar do rebanho de Deus, de pastorear pessoas, de pregar e ensinar a palavra com fidelidade. E claro, também no nosso rebanho, no meio do povo de Deus, há muitas pessoas que estão também padecendo. Vemos a generosidade, o amor de tantos irmãos e irmãs que estão doando, que estão socorrendo, que estão participando desta dor alheia. Mas é claro, vamos clamar e pedir a Deus para que as nossas autoridades sejam usadas pelo seu poder a fim de reordenar a nossa sociedade. Vamos também continuar intercedendo pelos irmãos e irmãs que estão pregando a palavra de Deus nos diversos campos missionários. Hoje eu li a carta do pastor Jovito Donizete Nunes, que está lá em Lisboa. Na verdade, não Lisboa, ele pastoreia em Casalinhos de Alfaias e também em Torres Vedras. E eu tive a oportunidade de estar com ele há algum tempo atrás. São irmãos queridos, sua família, seus filhos, e os irmãos lá também são igrejas pequenas, mas que de todo o coração estão andando na presença do Senhor. O pastor Jovito serve ao nosso Deus com amor, com integridade, e através da vida dele
estaremos intercedendo então por todos os missionários, irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho onde a maioria de nós não vamos chegar fisicamente. E lembrando, sempre que intercedemos pelos missionários, também estamos dizendo: Senhor, usa a minha vida na tua causa. Senhor, quero ser um instrumento nas tuas mãos, quero participar, quero contribuir, quero interceder. Finalmente, vamos continuar orando pelas nossas igrejas. Nós vivemos desafios de um tempo singular. Há muitas pessoas que durante estes dias de quarentena, de pandemia, estão buscando ao Senhor com mais intensidade, com mais fidelidade. Há pessoas que estão mais próximas do Senhor, ouvindo e aprendendo mais da palavra, mas também há o outro lado de pessoas que estão afastadas de Deus, afastadas da comunhão, afastadas das Escrituras Sagradas, e vamos clamar especialmente por essas pessoas, para que o Espírito Santo reaqueça esses corações e também use as nossas vidas para mais uma vez incentivar, encorajar os nossos irmãos e juntos seguirmos firmes até o dia de nos encontrarmos nos ares com nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque podemos falar com o Senhor pela oração e súplica, com a certeza de que o Senhor nos ouve e que nos ama e tem cuidado de nós. Pai, colocamos em Tuas mãos, mais uma vez, a vida de nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, estão passando por tratamento médico prolongado. Clamamos, Pai, nesta noite de uma maneira especial pelo pastor Donald, pela irmã Mary, especialmente, Pai, a questão dos problemas cardíacos que o Teu servo está enfrentando. Pedimos ao Senhor que Teu nome seja engrandecido na vida dele, mesmo nestas circunstâncias, e suplicamos, Pai, que Tua graça o sustente e os faça sempre ter alegria e paz no Senhor, mesmo no meio dessas adversidades. Pai, nossas vidas estão nas Tuas mãos e o nosso pedido, Pai, muito mais do que cura física, porque em algum momento, é claro, a Tua palavra já afirmou que o nosso corpo que veio do pó voltará ao pó de onde era. Nós não cremos, Pai, e não esperamos no Senhor somente nesta vida. Ao contrário, como a Tua palavra nos ensina, quer pela vida, quer pela morte, nós queremos engrandecer ao Senhor sempre. Então suplico, Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, cuide de cada um com Teu zelo, com Teu amor leal e os faça, Senhor, andar sempre com firmeza, seguindo os passos de Cristo. A nossa oração, Pai, visa que, mesmo em meio às adversidades da saúde, nós possamos engrandecer ao Senhor e honrá-lo nestes momentos. Pedimos, Pai, a Tua bênção pelas nossas famílias, a fim de sermos homens e mulheres que praticam a Tua palavra em nossos lares. Então, recebendo bênçãos do Senhor pela providência do Teu Espírito Santo que nos usa para abençoar, para edificar, para demonstrar amor, para cuidar, para perdoar, para encorajar as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, a colocar os interesses das pessoas que nos cercam, do nosso próximo, especialmente nos relacionamentos domésticos, acima dos nossos próprios interesses. Pai, pedimos a Tua bênção também pelos nossos irmãos e irmãs que estão pregando a Tua palavra nos campos missionários ao redor do mundo, em muitas cidades e locais em que a maioria de nós não vamos chegar. Continua abençoando, cuidando, protegendo, usando poderosamente a vida dos Teus filhos e filhas para revelar Cristo Jesus, pregar o Teu Evangelho com amor, com fidelidade, com integridade, e não apenas, Pai, proclamar verbalmente, mas viver a Tua palavra em meio a estas comunidades, em meio a estas pessoas, a fim de que possamos todos fazer discípulos de Jesus, na medida em que o caráter de Jesus é formado em nós, porque também estamos seguindo Teus passos. Pai, desperta as Tuas igrejas, para que nós possamos sempre amar, cuidar e ter o compromisso de fidelidade, de administrar os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, para consagrarmos sempre o melhor na Tua obra, para priorizarmos o Teu reino. Pedimos, Pai, a Tua bênção
pelas nossas igrejas, a fim de que possamos ser edificados no Senhor Jesus, praticantes da Tua Palavra, e pedimos de uma maneira especial, Pai, por aqueles que estão afastados, por aqueles que esfriaram espiritualmente, por aqueles que estão distantes do Senhor, da Sua Palavra, também da comunhão do Seu povo. Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, desperta novamente esses irmãos e irmãs e usa as nossas vidas, Pai, para alcançá-los mais uma vez, para encorajarmos os nossos irmãos e para que juntos possamos seguir firmes, praticando a Tua Palavra, fazendo a Tua vontade na pregação do Evangelho, na edificação de vidas, para a glória do Teu santo nome. Finalmente, Pai, pedimos a Tua bênção pelo nosso país, pelos nossos líderes, as pessoas que estão investidas em cargos públicos, exercendo funções de poder. Usa a vida destes homens e mulheres, Pai, para que a nossa população, o nosso povo, possa ser abençoado. Pai, é certo que no nosso país a média das pessoas não buscam ao Senhor e também é evidente que a maioria das nossas autoridades não creram em Cristo para a vida eterna. Então pedimos, Pai, que o Senhor alcance esses corações e vidas, mas que mesmo, Senhor, aqueles que estão vivendo alienados do Senhor, eles estão nessas posições por concessão, por permissão do Teu poder, que é supremo e é soberano. Então usa a vida de todos eles, Pai, para abençoar, por amor do Teu santo nome, que é invocado pelo Teu povo, pelas Tuas igrejas. Nós pedimos sempre a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão e irmã, vamos meditar na palavra do Senhor. Voltando à nossa série expositiva em Filipenses, hoje nós vamos começar o capítulo 3. Então vamos ler juntos Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo 3. As Escrituras Sagradas dizem: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nesta noite, nossa meditação vai ser sobre a verdade sob ataque. E a verdade central que queremos compartilhar através destes 3 versículos que acabamos de ler é que nós devemos estar sempre alertas em relação a falsos pregadores que surgem a todo tempo no meio da nossa comunidade, na convivência com os nossos irmãos e irmãs, na vida de qualquer igreja local, por mais fiel, por mais zelosa, por mais piedosa que seja. Depois de exaltar o Senhor Jesus e demonstrar sua supremacia no capítulo 1, e depois de demonstrar que o próximo, o outro, deve vir antes do eu, do meu próprio interesse, Paulo então começa esta nova sessão desafiando os irmãos em relação à vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo em tudo, a plena confiança no Senhor, há uma vida que abre mão de si mesmo e se gloria, tem prazer, tem satisfação em Cristo Jesus, que cresce em Jesus, que aguarda pela manifestação de Cristo Jesus, que espera a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. No início desse capítulo 3, Paulo relembra aquilo que ele já está enfatizando ao longo do seu texto, ao longo da sua exortação sobre como a vida cristã deve ser procedida, sobre como nós devemos viver para a glória do Senhor. A alegria em Cristo Jesus tem que ser a base fundamental de nossas vidas. Então Paulo vai dizer, finalmente, ou no demais, no restante, irmãos, vocês devem se alegrar no Senhor.
sempre. Vocês devem ter prazer, contentamento, satisfação. A vida de vocês deve ser de regozijo no Senhor. Como nós já vimos, esta alegria não é o riso permanente. Também não é a ausência de dificuldades, de problemas, de crises. A alegria que estamos tratando aqui é a satisfação no fundo da alma, de todo o coração, em Jesus Cristo. É uma alegria que vai além, que está acima de toda e qualquer circunstância que nós vivemos. É uma alegria que está baseada na realidade, na verdade de Deus, de que nossas vidas pertencem a Ele, porque fomos comprados por Cristo. E desde então, Deus está agindo através de toda e qualquer situação para engrandecer o seu Filho em nós. E Ele faz isso abençoando as nossas vidas, nos dando vida plena, vida abundante, através das lutas, das adversidades, das crises que atravessamos, mesmo das perseguições que sofremos, como Paulo estava sofrendo, como os irmãos de Filipos estavam sofrendo. Ainda nessas situações, Deus estava usando cada um destes eventos, cada um destes fatos, para formar o caráter de Cristo na vida de cada um dos seus servos. De modo que Paulo vai dizer: queridos irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. Tenham sempre esta alegria, tenham sempre todo o prazer, toda a satisfação em Jesus. Meus irmãos, vocês devem sempre ter regozijo, prazer no Senhor. A vida deve ser sempre permeada desta alegria, dessa satisfação, deste contentamento. Ele afirma: não me é pesado, eu não me aborreço, eu não me canso de escrever isso para vocês. E para vocês também isso é uma segurança. Ou seja, nós sempre devemos ser incentivados, encorajados a ter a alegria no Senhor, a ter sempre o coração que é inteiramente satisfeito na graça que há em Cristo. Aliás, a raiz da palavra alegria no texto grego original é a mesma raiz da palavra graça. Então, alegria é uma vida estabelecida na graça do Senhor. É uma vida que entende que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nos acontece ocorre por providência da graça do Senhor, pelo seu favor que nós não merecemos, mas que nos conduz através de tudo, mesmo de adversidades, de sofrimentos, de riscos, para uma vida que é cheia, é plena do poder de Deus, uma vida estabelecida em Jesus. E Paulo então vai dizer: vocês não devem, de alguma maneira, sentir-se de uma forma didática em falta com isso. A ênfase, a reiteração do ensino é para que vocês sejam sempre seguros nisso, de modo que nunca é demais nós desafiarmos-nos uns aos outros a sermos mais satisfeitos em Jesus, a sermos mais contentes e a manifestarmos também mais prazer, satisfação, alegria no Senhor ao longo de nossas vidas. Irmão, irmã, isso aqui é tão importante. Há tantas pessoas que estão em Cristo e que eventualmente falam do Evangelho, mas que não demonstram satisfação, que não demonstram alegria. Há pessoas que falam sobre a vida cristã com uma carranca assim tão pesada, com um ar tão entristecido. E nós então desafiamos homens e mulheres: creem em Jesus para a vida eterna, é bom servir a Deus, como é maravilhosa a vida com o Senhor. Mas nós falamos às vezes com uma expressão de quem está entristecido, de quem não tem prazer. Irmão, irmã, nós devemos ter alegria no Senhor. Essa alegria, como eu já mencionei, não é o riso permanente, não é o fato de estar sorrindo o tempo todo, porque há momentos na vida em que nós sim temos que chorar. Há momento de sorrir e há momento de chorar, é o normal.
Mas a questão é ter a confiança no Senhor, é ter a vida na graça, é ter a vida satisfeita pelo senhorio de Cristo em nós, pelo fato de que Ele está nos conduzindo, Ele é o nosso bom pastor. E como disse Davi no Salmo 23, por esta segurança de que Ele está diante de nós, que Ele está conduzindo as nossas vidas, como Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Pedro, o apóstolo, ele na sua segunda carta fala a respeito também de reiterar o ensino, de mais uma vez trazer à memória aquilo que ele já falou. E ele também, nesta atitude de reiterar, de mais uma vez trazer as mesmas verdades que eram conhecidas, faz isso mostrando que na nossa vida cristã, no nosso andar com Deus, nós devemos ser constantemente lembrados e constantemente desafiados. Veja comigo, 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 12. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste corpo, despertar-vos com admoestações. Ou seja, na vida cristã, nós devemos ser desafiados e relembrados permanentemente dos fundamentos da nossa fé. Nós nunca vamos crescer tanto espiritualmente, nós nunca vamos ser tão sábios, nós nunca vamos ser tão conhecedores da verdade de Deus, a ponto de que ninguém mais vai nos ensinar. Ainda que nós já tenhamos o conhecimento, a ciência, nós precisamos ser desafiados, encorajados, exortados permanentemente à vida de fidelidade ao Senhor. E aqui no caso de Filipenses 3:1, a vida de verdadeira alegria, de plena satisfação em Cristo Jesus. Paulo reitera esta alegria porque ela é uma base fundamental para a vida. A alegria no Senhor, ela é a nossa força, como encontramos lá em Neemias capítulo 7. Nós devemos, com base nessa alegria, este contentamento, essa satisfação, desenvolver a nossa salvação, desenvolver a fé em Cristo, desenvolver o nosso andar com Deus de uma maneira piedosa, de uma maneira diligente. Esta alegria nos sustenta, esta alegria nos dá firmeza. E Paulo faz esta afirmação para então advertir os irmãos contra pregadores corruptos. E aqui nós temos a mesma palavra repetida 3 vezes. Paulo menciona o acautelai-vos, ou tende cuidado, guardai-vos. É uma palavra que no original traz um alerta muito latente, traz uma mensagem de advertência que deve chamar a atenção de uma maneira especial. Se nós formos, por exemplo, usar uma palavra para chamar a atenção de alguém, apenas porque nós queremos que essa pessoa olhe para nós, nós vamos dizer: ei! Se eventualmente nós sabemos que essa pessoa está indo numa direção errada e nós precisamos advertir e dar um alerta um pouco mais firme, nós vamos usar talvez uma outra expressão e uma outra entonação de voz. Olha, você está na direção errada, volta aqui. Agora vamos supor que alguém esteja numa situação de iminente risco, que sua vida esteja mesmo sob um ataque, que essa pessoa esteja de alguma maneira colocando-se numa posição de alta vulnerabilidade. Como é que nós vamos agir? Que palavras nós vamos ter? Qual será a nossa entonação? Provavelmente nós vamos dizer com maior gravidade, mas vamos usar expressões de alertas ainda mais fortes. Cuidado! Pare! Interrompa agora isto! Esta palavra aqui, que na NVI está traduzido como cuidado, Almeida Corrigida Fiel, guardai-vos, acautelai-vos, prestem atenção, é esse tipo de expressão
no grego, no qual o Novo Testamento está escrito, com ênfase. E embora Paulo esteja falando de 3 tipos de cuidados, a mesma palavra está sendo empregada, ele não está falando contra 3 grupos diferentes de pregadores corruptos, de falsos mestres. Ele está falando sobre o mesmo grupo, talvez com pequenas variações, mas o grande problema é que estes pregadores, eles falseiam a verdade, eles enganam. Aqui, provavelmente, trata-se de mestres judeus que estavam querendo tirar a fé das pessoas na suficiência da cruz de Cristo. Como o pecador perdido pode ser salvo de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lembrar daqueles textos mais simples que muitas vezes nós aprendemos no início da nossa jornada cristã? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De acordo com João 3,16, como nós podemos alcançar a vida eterna? Resposta simples, crendo em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como alguém pode alcançar a vida eterna? A vida eterna, ela está disponível, ela é colocada por graça, pelo nosso Deus, à disposição das pessoas, por qual meio? Ouvir a palavra e crer em Jesus. Lembra-se de Efésios 2, 8 a 10? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação sua, feitos em Cristo Jesus ou preparados, criados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Salvação é um presente, é um dom da graça de Deus. Nós alcançamos a verdadeira salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, quando cremos em Jesus Cristo, quando cremos no Evangelho de Deus que o próprio Jesus Cristo veio trazer, as boas novas de paz, de perdão, de salvação. Por isso sempre enfatizamos aqui Romanos 10, 9 a 13, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, a Bíblia é clara no Novo Testamento. Ela fala de maneira direta, aberta, inquestionável, que a salvação é um dom, é um presente de Deus. E quando nós cremos em Jesus para a vida eterna, quando nós o confessamos com os nossos lábios, acreditando, reconhecendo que somos pecadores, mas crendo no seu poder, na ressurreição que Deus lhe deu dos mortos, a vitória sobre a morte, e ele morreu no nosso lugar. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a Bíblia afirma que nós recebemos o perdão, a salvação, a vida eterna. Em contrapartida, havia alguns mestres judeus que queriam ensinar que depois de ser salvo, os discípulos de Jesus deveriam também cumprir a lei de Moisés. Eles deveriam fazer rituais que contribuíssem para a sua salvação. No caso aqui dos filipenses, é bem provável que depois que Paulo pregou o Evangelho, juntamente com Silas e Timóteo, surgiram homens judeus dizendo:
se vocês creram em Jesus para a vida eterna, agora vocês precisam também ser circuncidados, porque senão vocês não têm compromisso com Deus, senão vocês não têm a verdadeira salvação. Eram mestres legalistas. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, e a carta aos Gálatas foi escrita anos antes dessa carta aos Efésios, tratava também dessa questão, de que nas igrejas da Galácia, mestres judeus estavam pervertendo a fé das pessoas, ensinando que eles não deviam confiar apenas na graça, mas que eles também deveriam cumprir a lei cerimonial de Moisés para serem salvos. Paulo então vai escrever e ensinar os irmãos que quando nós abandonamos a graça e praticamos a lei como forma de agradar a Deus, de alcançar a salvação, nós caímos da graça. Então, ele está alertando os cristãos da Galácia a fim de confiarem exclusivamente em Jesus e esperarem exclusivamente na sua graça, a permanecerem naquele evangelho que eles foram ensinados. E Paulo então fala até com muita veemência: se qualquer pessoa, mesmo um anjo de Deus, pregar um outro evangelho diferente desse que vocês já ouviram, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Porque o evangelho, meu irmão, minha irmã, como nós já temos visto tantas vezes também em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é maravilhoso, o evangelho é perfeito. Nós não podemos ir além do evangelho e também não devemos ficar aquém do evangelho. Devemos estar com a palavra de Deus e crer em Jesus e nos apegarmos firmemente à palavra de Deus, obedecermos esta palavra, guardarmos esta palavra, porque ela é a verdade. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E você, irmão, irmã, através da leitura do Novo Testamento, vai ver que a verdade está sob constante ataque. O próprio Senhor Jesus, eu mencionei João 14:6, em João 8:32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade no cristianismo não é um conceito, não é uma ideia filosófica. A verdade é o próprio Jesus. A palavra de Jesus é a verdade. Por isso, na sua oração sacerdotal, Jesus roga ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade. A palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, que é perfeita, é a verdade absoluta. A verdade está sempre sob ataque, porque toda a verdade vem de Deus. O nosso Deus é o Deus da verdade. O nosso Senhor Jesus é a palavra verdadeira encarnada. O Evangelho é a verdade. Toda a palavra de Deus que é plenamente inspirada. Os 66 livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, são a verdade absoluta de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E como esta palavra, como esta verdade liberta, gera vida, cria convicções, transforma pecadores em santos, tira das trevas e conduz à luz, a verdade de Deus é constantemente atacada neste mundo. Este mundo que vive em trevas, este mundo que vive cegado pelo engano de Satanás. Paulo então chama a atenção contra estes pregadores corruptos. Cuidado, ou guardai-vos, acautelai-vos com os cães. Por que cães? Geralmente os judeus chamavam de cães, e o cão no Oriente, nos dias do apóstolo Paulo, não era o melhor amigo do homem. Era considerado um animal semi-selvagem, ameaçador, e geralmente os judeus chamavam os não-judeus de cães. Era um animal sujo, ele era visto de uma maneira traiçoeira e barulhento, que o tempo inteiro ameaçava
e eventualmente provocava desconforto para aqueles que estivessem ao redor. Ele não servia para nada, pelo menos na visão dos orientais, ali do Oriente Médio, nos dias do apóstolo Paulo. Então, os judeus ortodoxos olhavam para os estrangeiros e diziam: vocês são impuros como cães. Assim como o cão é capaz de vomitar e depois comer o próprio vômito, e Pedro, na sua segunda carta, vai usar essa expressão, o cão era visto de uma maneira tão vil, tão baixa e até tão nojenta, e se você já viu um cachorrinho, por mais bonito que ele seja, todos eles parecem ter essa capacidade. Bem, os judeus ortodoxos olhavam para os não-judeus e os consideravam como cães. E aqui Paulo está falando que estes obreiros fraudulentos, estes homens que estão distorcendo a palavra de Deus, estes homens que estão modificando a verdade de Deus, fazendo, portanto, uma fraude, eles são estes cães. Ele também diz: cuidado com esses que praticam o mal, ou, na Almeida Corrigida Fiel, guardai-vos dos maus obreiros. E quem são esses maus obreiros? São estes homens que querem atrair a atenção dos discípulos para si. São esses homens que abandonam a verdade de Deus porque eles querem ocupar o lugar de Deus, eles querem tornar-se personalidade, eles querem chamar a atenção das pessoas para suas próprias vidas. Em muitos casos, na maioria, eles querem obter lucros com isso. Eles querem que os discípulos olhem para eles a fim de que eles possam, então, abusar da fé, da confiança dos discípulos. E isso é praticar o mal. É o principal mal que a Igreja de Jesus Cristo deve combater. E nós somos chamados, irmão e irmã, a batalharmos pela verdade, a batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós temos isso em Judas, versículo 3. E esta parte da batalha da fé, da luta pela verdade de Deus, meu irmão, minha irmã, é quase sempre tão ignorada, porque há pessoas que dizem: bom, a verdade é suficiente para se manter de pé. Então, todos os que estão mentindo, eles em algum momento vão cair sozinhos. Só que nós estamos há muitas gerações, especialmente no Brasil, permitindo que aqueles que mentem, aqueles que enganam, aqueles que fraudam, sejam a única voz a ser ouvida, sob um pretexto de tolerância, e é uma falsa tolerância, sob um pretexto de não conflito, de uma paz social. Muitas vezes os que têm posse da verdade se calam, permitindo que os enganadores, que os mentirosos sejam cada vez mais ouvidos. E qual é o problema? É que aqueles que os ouvem são enganados e muitas vezes eles não têm a verdade, eles não têm acesso, conhecimento sequer da verdade para se defender. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante nós batalharmos pela verdade. E batalhar pela verdade não é atacar alguém, é sim afirmar com todas as letras a verdade de Deus. É declarar com convicção e fé a verdade de Deus. E se você e eu tão somente fizermos isso, é bem verdade, nós vamos ser muito inconvenientes em muitos contextos. Nós vamos ser persona não grata em muitos lugares. Mas, meu irmão, minha irmã, a verdade de Deus, ela foi confiada a nós. Deus em Cristo nos salvou pela sua verdade e nos chama para sermos testemunhas da verdade, proclamadores da verdade, pregadores da verdade, homens e mulheres que proclamam e que vivem a verdade. Por isso Paulo vai dizer: cuidado com estes maus obreiros, estes enganadores. Cuidado com a falsa circuncisão. Na NVI, guardai-vos da circuncisão. Porque estes homens, estes obreiros que agiam como cães, estes obreiros sujos, estes obreiros iníquos, estes obreiros fraudulentos, esses obreiros maliciosos, queriam ensinar que uma pessoa só seria verdadeiramente salva, especialmente um homem, só seria verdadeiramente salvo se ele tivesse a carne do seu prepúcio cortada. E aqui no grego,
Paulo está usando uma palavra, essa questão da circuncisão, como uma mutilação física, apenas e tão somente. Porque quando a circuncisão foi dada para Abraão, aquilo era um sinal, era um símbolo do pacto, da aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Na nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, nós não temos este símbolo físico. Ninguém mais precisa circuncidar homem nenhum prepúcio para mostrar que está numa aliança com Deus. A aliança que Deus fez através do seu Filho, Jesus Cristo, coloca em nós o selo do Espírito Santo. De modo que Paulo então está dizendo, essa circuncisão falsa, essa mutilação física, isso de cortar uma pele de um membro do corpo, ora, você não deve praticar isso como meio para agradar a Deus. Na verdade, se você confia nessas coisas, você está errado, você está abrindo mão da graça, você está tentando alcançar a tua salvação por uma obra tão pequena, por uma obra tão mesquinha, por algo tão insignificante. Então, a partir do versículo 3, Paulo vai enfatizar as características de quem vive na verdade. Porque a fim de nós estarmos na verdade e batalhar pela verdade, porque ela está constantemente sob ataque, nós devemos estar alertas sobre esses falsos pregadores. A fim de sermos firmes, então, devemos ter a alegria no Senhor como base na nossa vida, a satisfação, o contentamento em Cristo. E então, desenvolvemos as seguintes características. Versículo 3. A circuncisão de verdade, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Na Almeida Corrigida Fiel, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, ou seja, que temos uma vida consagrada a Deus, uma vida estabelecida na palavra de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, em que nós adoramos ao Senhor ou vivemos para a sua glória em espírito e em verdade, como Jesus ensinou para aquela mulher samaritana lá no poço de Sicar, Evangelho de João capítulo 4, versículos 23 e 24. Estes obreiros fraudulentos, estes pregadores corruptos, estes maus obreiros, que eram cães, que praticavam o mal, que tinham cuidado com a falsa circuncisão e queriam mostrar que a salvação é obtida por legalismo, por obras que nós fazemos, eles eram fraudulentos porque a sua vida era de aparência. Paulo vai dizer, nós temos a verdadeira circuncisão, nós verdadeiramente somos circuncidados, porque não é a carne do prepúcio que foi cortada, é a incredulidade do coração que foi tirada. Então nós podemos adorar, nós podemos servir a Deus em espírito. Também Paulo vai dizer, nós nos gloriamos em Cristo, ou seja, o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa glória está em Jesus. Nós reconhecemos os méritos de Cristo, os méritos da cruz. A glória que nós temos não é nossa, é a glória de Jesus que está em nossas vidas. E nós não nos exaltamos pelo que fazemos ou deixamos de fazer, nós não nos jactamos, nós não nos orgulhamos em nós mesmos. A nossa glória está em Jesus, no que Ele fez, em quem Ele é. Os nossos méritos estão em Cristo e na sua cruz. Meu irmão, minha irmã, quanto mais nós adoramos, nós servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus, entendendo que não somos nada sem Ele, não podemos viver sem Ele, não podemos ser vitoriosos sem Ele. Quanto mais nós nos gloriarmos em Jesus, mais alegria nós temos no Senhor, base fundamental para a vida. E mais cautela, mais alertados, mais cuidadosos, mais protegidos estaremos destes falsos obreiros. E a terceira característica, nós que não temos confiança alguma na carne.
A nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação é uma obra da graça de Deus. A nossa salvação não é alcançada pelas nossas obras. A nossa salvação foi doada gratuitamente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando ele venceu a morte, ele nos deu a firme confiança no seu Evangelho. E nós, portanto, não confiamos em nós, no que nós fazemos, em quem nós somos, nas nossas boas obras. Toda a nossa confiança está em Jesus. Meu irmão, minha irmã, a verdade de Deus está sob ataque permanentemente. E você e eu devemos estar alertas em relação aos falsos pregadores que constantemente estão nos rondando. Paulo, em Atos capítulo 20, quando despediu-se dos bispos, dos pastores de Éfeso, alertou que do meio do rebanho surgiriam lobos cruéis que não poupariam ao rebanho. Ele alerta ao seu filho na fé, Timóteo, a quem ele pretende enviar a Filipos, enquanto está escrevendo esta carta, nas duas cartas que escreveu, sobre o problema nos tempos dos fins, em que surgiriam falsos mestres, falsos pregadores, que mesmo as pessoas, a igreja, uma parte expressiva de pessoas que professam Jesus com os lábios, não suportariam a sã doutrina, mas buscaria mestres, ou seja, ensinadores, pastores, que falariam aquilo que eles querem ouvir, porque seus ouvidos estão cheios de coceira, de comichão. Pedro, como nós já mencionamos também várias vezes aqui, na sua segunda carta, capítulo 2, fala a respeito desses falsos profetas. Eles estão por perto a todo momento, eles estão rondando as nossas igrejas, eles estão o tempo inteiro tentando persuadir, tentando convencer aqueles que já ouviram o Evangelho a abandonarem a verdade de Deus. Irmão, irmã, vivemos tempos em que tantas pessoas estão se afastando da verdade, estão ouvindo lendas, estão ouvindo fábulas, invenções humanas, histórias loucas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha alegria como base fundamental da tua vida. E a vida alegre, satisfeita, contente, com base na palavra de Deus, na verdade de Deus. Cuidado com os cães. Cuidado com estes obreiros maus, fraudulentos, esses que praticam o mal. Cuidado com essa falsa circuncisão de gente que está dizendo que para nós sermos salvos, para nós de alguma maneira alcançarmos o favor de Deus, nós temos que conquistar isso com dinheiro, com sacrifícios humanos. A Bíblia afirma: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Meu irmão, minha irmã, quando a verdade está sob ataque, nós devemos lutar, devemos batalhar e fazer isso reafirmando a verdade de Deus, vivendo a verdade de Deus, proclamando a verdade de Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua verdade, que nos libertou, que gerou vida em nós, que nos sustenta e nos mantém firmes. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é a verdade, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter uma vida na verdade, nós podemos amar a verdade, nós podemos, Pai, pela Tua graça, pela presença do Teu Espírito Santo, ter a Tua verdade em nossos corações e viver na verdade. E obrigado também, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de batalhar pela verdade, de sermos proclamadores da Tua verdade, de sermos guardiões, depositários da Tua verdade. Pedimos, Senhor, nos ajuda, como lemos em Tua palavra nesta noite, a termos uma vida alegre, que esta alegria, essa satisfação, o verdadeiro prazer,
a vida de total contentamento no Senhor Jesus, na sua palavra, seja a base para tudo que somos e que fazemos, a fim de que possamos, Pai, nos guardar, ter cautela, prevenção, cuidado com estes obreiros fraudulentos, pregadores falsos, enganadores e mentirosos, que estão, Senhor, querendo corromper a fé de tanta gente, desviando tantas pessoas da verdade. Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que vivem a Tua verdade, que praticam a Tua verdade. Nós, Senhor, que não nos gloriamos em nós mesmos, nós que não confiamos na carne, nós, Senhor, que pela misericórdia e graça do Senhor podemos viver em espírito, adorar ao Senhor em espírito, servir ao Senhor em espírito. Ajuda-nos, Pai, e exalta o Teu poder em nossas vidas. Nós sempre te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão e irmã, nós encerramos então a celebração nessa noite, nosso tempo de estudo, permitindo nosso Deus amanhã, às 20 horas, estaremos de volta. A partir da semana que vem, nós não vamos nos encontrar todos os dias, como fazemos já desde o dia 19 de março, em 1 hora de estudo bíblico, ok? Mas nós vamos ter, sem dúvida, a nossa celebração, o nosso tempo de adoração a Deus presencial no domingo, às 10 e às 17 horas. Se você não pode chegar num desses dois horários, às 19 horas vai ser feita a transmissão ao vivo. E nós também estaremos juntos na segunda, na quarta e na sexta. Quarta-feira que vem nós ainda não temos certeza, mas vamos fazer o possível para estarmos reunidos na IBJ, no nosso tempo de oração e de estudo da palavra. Se não for possível, de qualquer maneira, estaremos juntos aqui segunda, quarta e sexta, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, até lá!